Sejam todos bem-vindos. Nós temos vários irmãos aqui preciosos que Deus mandou. Fecha seus olhos. Senhor, nós estamos debaixo da Tua graça e do Teu favor. Que o Senhor libere sobre nós espírito de sabedoria. Que a unção flua. Que a unção flua. Que com graça, com poder, com autoridade sobre as nossas vidas nessa manhã. E que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, para gerar em nós a transformação que o Senhor deseja fazer, para nos levar à estatura de Cristo Jesus. Obrigada pelo privilégio de termos a Tua palavra. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigada por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Obrigada. Eu louvo, exalto e engrandeço o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Então, nós estamos num tempo de jejum e oração, os nossos 21 dias. E eu tenho o papel hoje de fazer assim uma pequena retrospectiva, porque nós temos um livro, fazer uma pequena retrospectiva nas lições que nós já lemos e ministrar na graça, amém? Você está de coração aberto aí para receber? Não foi fácil fazer isso, mesmo tendo um resumo já feito no nosso grupo do WhatsApp. Você que não está fazendo esse jejum e que ainda não está no grupo, você ainda pode entrar, porque o jejum, essa é a primeira semana, entendeu? Ainda temos aí 14 dias, é mais ou menos isso, né? Então, você ainda pode fazer parte. Lá tem um pequeno resumo, mas para mim foi difícil. Confesso que não foi muito fácil trabalhar esse resumo. Primeiro, o livro foi escrito pelo pastor Wilson e ele é muito engraçado. Ele é muito... Olha, eu amo sentar e ouvi-lo. Sou capaz de ouvi-lo assim 10 horas seguidas ou até mais. Já ouvi muitas horas seguidas, porque é muito bom ouvir, mas ministrar o que ele fala não é fácil. Amém? Então, o primeiro capítulo nós vimos lá que ele fala sobre o poder de Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 4, 20. A palavra é clara, que o Espírito Santo é o poder de Deus, né? Amém. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, é o que diz nessa tradução, mas em poder. Aleluia. Então o Espírito Santo, ele é o poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. Poder. Diga o Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. Sabe, queridos, e esse Espírito mora em nós. Que coisa fantástica. Ele está amalgamado, misturado em nosso espírito, sendo também o selo. Amém. Ele é o selo que garante que somos filhos do Altíssimo. Amém? E tem um outro texto em Mateus 22, que Jesus estava falando lá com os fariseus, estavam lá. Depois você vai lá e lê Mateus 22, eu só quero mesmo ler o verso 29, onde Jesus é bem claro, que diz: e respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o quê? Nem o poder de Deus. Quer dizer, eles não tinham revelação das Escrituras e nem conheciam o Espírito Santo. Naquele contexto difícil que eles estavam ali, julgando o Senhor Jesus e questionando em várias coisas. Então, mas nós carregamos o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus dentro de nós.
E todo aquele que é nascido de novo, diz a palavra, que todo aquele que é nascido de novo, nascido da água e do Espírito, são chamados para viver, para andar no sobrenatural. Amém? Você quer andar no sobrenatural? Então, e consequentemente experimentar grandes manifestações do poder de Deus. Queridos, Deus tem grandes coisas para revelar, inclusive ao mundo, através da sua igreja, através de mim e de você. Ele não faz acepção de filhos, amém? Então, quando nós falamos de poderes, falamos do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Eu testemunhei aqui que quando eu me converti, eu conheci, tive uma revelação de Deus Pai, Deus Papai. E eu tinha muita carência de pai, porque eu perdi meu pai com 5 anos. Então, eu não conheci pai. E aquela carência me fez agarrar-me a Deus como meu papai. E durante um bom tempo, eu ia orar, era só ao papai, era só a Deus Pai. Parece que eu não tinha conhecimento, e claro, não tinha, né? Conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Então, eu só me relacionava com Deus Pai, até que eu ouvi no meu coração que eu deveria aprender a me relacionar com Deus Filho e Deus Espírito Santo também. E aquilo me trouxe um impacto tão grande. E eu busquei e procurei. E estou procurando conhecer e buscar e conhecer e prosseguir conhecer e me relacionar com essa Trindade maravilhosa. Amém? Então, não é simplesmente um poder, mas sim uma pessoa. Nós precisamos entender isso com clareza e termos a revelação que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele tem sentimento. A palavra diz que ele entristece. Ele tem uma personalidade e ele tem um propósito pelo qual ele foi enviado. Jesus falou: eu vou para o Pai e me aguardem, porque eu vou enviar um Consolador. Aleluia. Eu vou enviar, não é? Então, ele tem um propósito e ele deseja se relacionar conosco. Amém? Então, em Gênesis 1, 2, a palavra fala que ele estava lá na criação. E interessante, ele estava pairando sobre as águas, quando Deus organizou toda a criação. Ele estava na criação, pairando sobre as águas, quando Deus criou e organizou tudo. Ele estava lá, ia estar aqui nessa manhã, para falar do seu coração, para constranger o seu coração, para que você o busque na intimidade, para que cresça no conhecimento dele. Sabe, ele conhece as profundezas de Deus, lá em 1 Coríntios 2, 10 a 11, a palavra fala isso, que ele conhece as profundezas de Deus, pois ele é o próprio Espírito do Deus vivo. 1 Coríntios 2, 10, 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O verso 9 diz que, vamos lá ver o verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós paramos aqui. A gente ministra esse versículo para os irmãos, a gente fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais. Mas a palavra do Senhor não para aí. A palavra do Senhor vai lá no 10 e fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau. Então ele pode nos revelar.
falar ao nosso coração até mesmo as profundezas de Deus. Isso é fantástico. Lá em João 16, verso 14, fala que ele não trabalha em função de si mesmo. É tão lindo o que acontece com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É tão fantástico. E aí diz assim: ele me glorificar, porque não há de receber do que é. Eu acho que eu dei o versículo errado. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Muito bem, ele não trabalha em função de si mesmo, amém? E sim para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor está dizendo, ele me glorificará. Aleluia! Ele é o poder que opera para que toda a palavra que sai da boca do Senhor se cumpra na minha e na sua vida. Toda a palavra que sai da boca do Senhor se cumpra. O Espírito Santo faz isso. Amém? O Espírito Santo. Lá em Efésios 6, do verso 10 a 12, diz assim, diz que ele torna a palavra de Deus em espada contra as potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler lá? Amém. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh, glória! Aleluia. Então, sede fortalecidos no Senhor e na força do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Amém? Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes, fala comigo, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Uau! O Senhor espera que nós permaneçamos depois de toda a luta, toda a dificuldade, toda a circunstância difícil, ter que andar sobre as águas, se o mar não se abrir, né? Ele espera que, porque cremos, porque estamos debaixo dessa unção, porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós estamos guardados pela armadura do Senhor, nós permaneçamos inabaláveis. E é tão triste vermos muitos cristãos tão abalados, não é? Tanta gente, eu estou fazendo 2 mentorias e nós temos aulas também no Zoom e são abertos para perguntas e também alguns testemunhos. E ainda tem gente tão abalada com tanta coisa que você fala, uau. Não que o medo não venha. Vem. Nós passamos por tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas nós precisamos saber em quem temos crido. Aleluia. Nós precisamos ter essa revelação. Amém? E em Atos 1, 4 a 8, diz que foi prometido que seria derramado sobre toda a carne com a vinda de Jesus Cristo. Vamos lá? E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo
em que restaures o reino a Israel, eles estavam bem voltados para o governo natural, não é? Para as coisas. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Isso cumpriu-se no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, 1 a 4. Para quê? Para sermos testemunhas efetivas, nós precisamos ser cheios do Espírito, amém? Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possui de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Muito bem, o poder veio sobre eles, amém? E foi algo tão poderoso, que houve a conversão de quase 3.000 almas, nesse, eu nem sei quanto tempo foi, nesse um dia de Pentecostes, não é? Eu e você fomos chamados para conhecer, para experimentar, para viver através dele, amém? Assim que eu e você recebemos força, é assim que nós recebemos poder, o renovo dele, amém, queridos? Então, você deve desejar aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, aquele que opera o poder do Deus vivo, amém? Então, ele é responsável também por convencer os corações, é ele que convence o coração, tanto do pecador, para que venha ao Senhor, para que se converta, né? Então, é ele que faz isso, é ele que gera isso no nosso coração, amém? E eu vou para o segundo. A palavra fala que é chegado o reino. Então a palavra de Deus diz que onde há o Espírito Santo, há liberdade. 2 Coríntios 3,17. É mesmo assim. Onde há o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? E por que há liberdade? Simplesmente porque o Espírito Santo, ele liberta e destrói todas as cadeias do inferno. Amém? Amém. Sobre a vida de todo aquele que crê. Então, se nós cremos, ele nos liberta de todas as cadeias do inferno. Ele é o Espírito do próprio Deus. Ele escolheu viver em mim e em você. Amém? Pastor Wilson lá no livro, ele fala, sorria à vontade. Sorria também sem vontade.
mas simplesmente sorria, até ter muita vontade de sorrir, porque você é cheio do Espírito do Senhor. Você se sente um privilegiado por isso? Eu me sinto, sou privilegiada. Uau, sou privilegiada. Sabe, queridos, não aceito viver nesta terra depois de crer em Jesus, sem desfrutar, sem usufruir do poder que faz parte do reino de Deus. Amém? Romanos 8, 38, 39. Sabe, agora que nós estamos dentro do propósito divino, agora que nós nascemos de novo, agora que já nenhuma condenação há, para que eu e você, pois estamos contra mim e você, porque nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma resistência maligna vai parar você. Amém? Nenhuma resistência maligna tem poder para nos parar. E aí Romanos 8, 38, 39 diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você pode falar um aleluia? Aleluia. Aleluia. Sabe, isso nos dá combustível para avançar, focado em Jesus, irmos para o propósito final do Senhor. Então, e você pode agora também, os sonhos que são gerados são restaurados. Os sonhos são restaurados em seu coração, amém? A coragem brota, o vigor é estabelecido, a alegria vai tomar conta, a visão vai ser alargada. Então nós começamos a ver os sonhos sendo restaurados. Nada pode parar, amém? Porque você está na direção do Senhor Jesus, amém, queridos? Nada pode, está escrito, amém? Nada, nenhuma criatura, aleluia por isso. Colossenses 3. Vamos ler mais esse versículo aqui. Colossenses 3. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Uau! Nós estamos ocultos, juntamente com Cristo, em Deus. Amém? Amém. O terceiro, uma experiência sobrenatural. Lucas 1, 35. Por favor. Lucas 1, 35. Respondeu-lhe o anjo. Isso aqui é no contexto em que o anjo aparece para Maria e fala para ela que ela ia receber no ventre dela um filho, um ente celeste, poderoso. E aí ela pergunta como é que se daria isso, e o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Uau, que coisa fantástica! Envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não, o Espírito Santo ele não pode ser na sua vida simplesmente um conceito, um entendimento natural. Amém, queridos? Que nós muitas vezes aprendemos. E aonde aprendemos? Aprendemos na igreja mesmo. Mas ele não é. Ele precisa ser mais que uma experiência. Amém. Ele precisa ser o seu amigo constante. Amém. Posteriormente. Amém? Ele não pode ser mais apenas uma força distante que vem às vezes quando você precisa de um milagre.
Ele escolheu habitar em nossos corações. Aleluia. Aleluia. Imagine, você tem um Deus habitando dentro de si. Quantos estão em Cristo e têm essa convicção? Deus está habitando no seu coração. Aleluia. Então, ser batizado no Espírito Santo é o início da vida sobrenatural. Eu e você precisamos disso. O batismo traz a plenitude do Espírito para as nossas vidas. E essa experiência não é a única experiência, mas é a que abre a porta para todas as outras. Amém? Então, é algo fantástico. E a única condição para que isso aconteça é crer em Jesus Cristo. Quantos creem em Jesus Cristo? Amém. É Ele quem batiza todo o que crê. Então, caso ainda não tenha sido batizado, busque ser. Amém? O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de poder, de amor, de graça dentro de cada um de nós. Amém? Daqueles que nasceram de novo. Aleluia. Então, ninguém recebe Jesus Cristo se não for pelo Espírito de Deus. É Ele quem converte o nosso coração. Amém? Então, o batismo do Espírito Santo é uma experiência única na sua vida cristã. Se você não é batizado do Espírito Santo, você o tem numa certa medida. Mas quando Ele vem e te enche, o Senhor mesmo diz que do nosso interior vai jorrar rios de águas vivas. Amém? Glória a Deus. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, algumas manifestações espirituais também acontecem. As mais comuns são falar em línguas estranhas para nós, mas línguas do céu. Profetizar, glorificar a Deus. O livro de Atos traz o registro de 3 ocasiões em que essas manifestações aconteceram. Em Atos 8, 14 a 17, nós lemos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Eita glória! Vendo, porém, aqui a gente já passa para outro contexto que não é o nosso caso aqui hoje. Atos 10, verso 44 a 46. Eu amo esse texto, irmãos, porque aí foi onde os gentios, aqueles que não eram judeus, receberam o batismo no Espírito de uma forma fantástica. Foram cheios do Espírito Santo. E isso é a casa de Cornélio. Cornélio era um homem religioso. Ele fazia suas preces e ele também dava muitas esmolas. E Deus viu isso e enviou um anjo na casa dele para falar com ele que estava vendo as suas preces e também as suas esmolas, mas que era para ele mandar buscar Pedro, que estava na casa de Simão, curtidor, para que trouxesse a palavra até eles, para que falassem da obra da cruz para eles, né? E ele mandou chamar e Pedro foi. E Pedro chegando ali, Pedro começou a falar, a dar testemunho do Senhor Jesus. E olha que coisa fantástica. Ainda Pedro falava estas coisas. Ele estava falando da palavra de Deus. Ele estava falando da vinda do Senhor Jesus,
que veio e que morreu na cruz, e Pedro estava ali falando toda a palavra. Depois você vai lá e leia todo o capítulo 10, é fantástico. E a palavra diz que Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Cornélio, como em nossas células, ele convidou toda a família e amigos chegados para ouvirem a Pedro. Ninguém era crente ali. Ninguém conhecia o Senhor Jesus. Eles deviam ter conhecido, né? Jesus andou ali na terra, né? Eles deviam ter visto. Eles não tinham revelação dessa tremenda obra da cruz. E enquanto Pedro falava, eles também não eram batizados nas águas. Eles não tinham experimentado o batismo de Jesus. Mas o Espírito Santo veio de uma forma tão fantástica. E a palavra diz que caiu sobre eles. E eles foram cheios. E passaram a falar em outras línguas. E os judeus que estavam, os outros lá que estavam junto com Pedro, né, que foram juntos, os discípulos que foram junto com Pedro, ficaram. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Aleluia. Isso é fantástico. É maravilhoso. O quarto fala de uma necessidade. Todos os que fluem no Espírito Santo sabem do prazer que Ele nos proporciona, queridos. É um prazer quando você se inclina para orar e você sente o fluir da unção, da graça, do Espírito, aquela presença gostosa. Isso gera um prazer imenso no nosso coração. Amém? E no momento que fluímos, parece que os problemas acabaram. É o prazer nas nossas vidas. Mas não é só para isso. Tem muito mais. Amém? Tem muito mais para transbordar. Em Deus, precisamos deles. Precisamos desse mover do Espírito Santo. Amém? Para esse rio jorrar, nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, eu quero citar aqui 3 situações que só são possíveis com a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira é ser separado, ser santo. Só é possível através dele. No meu braço forte eu não vou conseguir. Na minha justiça própria eu não vou conseguir. Só através do Espírito Santo. Amém? Infelizmente ainda habitamos em um corpo de carne. Nós estamos aqui, sabe, cristãos sinceros, não querem pecar, mas pecam. Quantos aqui nunca pecam? Pecam. O seu corpo é templo do Espírito Santo e precisa estar cheio dele. Amém? Nosso corpo é cheio do Espírito. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo completamente. Estando cheio, ele vai nos conduzir para longe do pecado. Ele faz essa obra de nos santificar, continuarmos a crescer em santidade. Amém? Segundo, guerra espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo, contra forças espirituais da maldade. Então, como acha que vamos vencer tudo isso? Somente com o poder do Espírito Santo é que o diabo vai retroceder. Amém? A palavra fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Amém? Eu creio nisso. Mas é porque quem é que está na igreja? O Espírito Santo. Amém? É no poder do Espírito que a igreja avança e as portas do inferno retrocedem. Aleluia. A igreja não vai ficar de portinha fechada ali, ó, com medo, não. Ela vai avançar e as portas do inferno vão retroceder pelo poder do Espírito Santo. Amém? Terceiro, viver como Deus vive. Deus vive em uma comunidade perfeitamente
gente unida, queridos. Pai, Filho e Espírito Santo. Como fazer parte do estilo de vida dessa família? Olha, eu quero isso. Sendo cheio do Espírito Santo. Fluindo o Espírito Santo. Nós podemos estar também unidos. Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e uns com os outros. Amém? Ninguém jamais será como o Senhor se não for pelo Espírito do Senhor. E nós sabemos que Jesus é o nosso modelo. Amém? O quinto, Jesus e o Espírito Santo. Então a palavra de Deus diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Hebreus 12:2. Ele teve que anunciar todo o evangelho da graça de Deus e suas poderosas e doces consequências em fé. Mas ele ainda estava em teste enquanto anunciava as boas novas do evangelho. Hebreus 12:2. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados. Atos, Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, amém, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Uau. Aleluia. Ele foi testado, irmãos. Mas vencedor. Porque toda a obra que Jesus fez aqui na terra, em todo o tempo, ele estava cheio do Espírito Santo. O seu ministério, todo o seu ministério, ele estava cheio do Espírito Santo todo o tempo. Por isso ele estava pronto para que os milagres se manifestassem. Aleluia. Também é assim que devemos viver hoje. Somos chamados para viver o sobrenatural. E isso só é possível sendo cheios do Espírito Santo. Amém. Para manifestar poder a outros. Amém? Inclusive os da própria casa. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo. O capítulo 6 fala o sobrenatural. É para todos, porém, os milagres somente quando necessários. Vamos entender isso? Muitos de nós, ao pensar no poder de Deus, ficamos apenas focados nos milagres. De fato, eles são uma parte importante da vida cristã. Quando nós necessitamos, e muitas vezes necessitamos muito de milagres, né? Milagres em todas as áreas, na saúde, no nosso próprio crescimento espiritual. Nós precisamos que Deus opere ali, faz um revertério ali para que realmente nós possamos contemplar a glória e manifestar a unção. Milagres financeiros, milagres de tudo. Me ajuda aí nos milagres. Fala aí para eu ouvir. Saúde, finança, casamento, filho. Casamento, relacionamento entre marido e mulher. Nós temos que ter um encher do Espírito todo dia e ter um relacionamento. Não pode ficar dependendo de milagre. Isso aí não. Meu Deus. Não. Tem que estar cheio do Espírito, amém, todos os dias e manifestar a unção. Amém? Ah, Jesus. Então, não. O poder de Deus significa que... Ok. Nós vamos ter uma apresentação das crianças hoje, Jesus. Então, o poder de Deus significa que saímos de uma vida natural, humana e medíocre, e passamos para viver uma vida sobrenatural. Amém, queridos? Então, nós saímos da Trevolândia e fomos transportados para a Luzilândia. Saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz do seu amor, diz a palavra. Uma vida muito além do que estamos acostumados a viver. É a vida que Deus vive. E é essa que nós devemos viver, amém? E os 7, experimentados. Os experimentados
experimentados desenvolvem a sabedoria. O apóstolo Paulo diz que quando anunciava o Evangelho de Deus, sempre o fazia com demonstração de poder. Vamos ver lá? 1 Coríntios 2, verso 4 a 7, mas depois eu quero ir até o 10. Vamos ler lá. Ele deixa claro o porquê disso. Para que a fé não se baseasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é maravilhoso. Diz aí: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória, olha que fantástico. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Uau! Poderoso isso. Aleluia. Cristianismo não é uma filosofia. Amém, queridos? Significa que haverá um ponto em que a nossa fé será provada, para que seja constatado se ela é baseada na nossa inteligência ou se é baseada no poder e sabedoria que emanam do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Quem são os experimentados? Falei, por que essa palavra? Quem são esses experimentados? São aqueles que desfrutam do poder da era vindoura, que vem o poder divino se manifestando neles e à sua volta. Quem experimenta o poder de Deus acessa a sabedoria do Senhor. A sabedoria é para os experimentados, amém? Eu inclusive fui fazer uma pequena pesquisa, mas antes quero ler um versículo ainda. 1 Coríntios 2,16. Acho que a gente já leu. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Olha só, essa parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que responsabilidade, você não acha? Eu fui ver aí sobre os experimentados num dicionário bíblico. E lá ele diz assim, o que é ser um experimentado, não é? Ele diz que é levado a seu fim, alguém finalizado, alguém
que não carece de nada necessário para estar completo. Alguém que já completo, já alcançou a maturidade. Ele fala aqui em ser perfeito. Aquilo que é perfeito, integridade, virtude humana consumados. De homens adultos, maturos, maior em idade. Eu falei, uau! Então Paulo falou aos experimentados. Olha que coisa fantástica isso. Amém? Eu gostaria de orar. Quero estar orando com você. Essa é a hora de sermos cheios do Espírito Santo também e de acessar a sabedoria divina. Nós vamos ter um tempo com as crianças, mas antes, vamos ficar de pé. Nós ainda não temos mais